umbral, em suas quase infinitas formas, é sempre uma projeção mental dos espíritos que ali habitam. Pântanos, desertos, cavernas, o umbral se molda ao pensamento de seus moradores, reproduzindo lugares sombrios da Terra com os quais estes seres mostram mais afinidade. Esta regra não podia deixar de ser aplicada no denominado Vale dos Suicidas, uma região habitada por espíritos sofredores, mas ao contrário da crença de muitos, nem por isso um lugar de tortura. O amor divino é intolerante à tortura, sob qualquer forma, em qualquer plano da vida. O que realmente ocorre é a materialização da carga energética de muitos suicidas, tomados por sentimentos intensos de autocrítica e arrependimento, razão pela qual eles vibram com muita dor, tristeza e mágoa. Imagine milhares de seres vibrando estas energias negativas e vai entender como se formam estes vales. É mente gerando matéria física, diferente da nossa, mas ainda matéria. Esse estado chega a desequilibrar um espírito e ele passa a vagar sem rumo por algum tempo. Outros suicidas julgam-se vítimas de seres ainda encarnados, nutrindo ódio e desejo de vingança, trazendo para si um ambiente desequilibrado, com uma escuridão invadida por cenas de sangue ou violência, ou mesmo símbolos de horror, porque tudo isso preenche a mente tortuosa do desencarnado. Vale dos Suicidas, os suicidas conscientes, situa-se no umbral pedregoso, próximo ao umbral denso. Já os suicidas inconscientes seguem, como regra, ao umbral nebuloso. Suicidas são particularmente avaliados. Cada caso é um caso, tudo é levado em conta. O importante é o confronto com aquele mundo, uma espécie de tratamento de choque. Mas mesmo o fato de ser um suicida consciente não lhe retira todos os méritos que adquiriu em sua vida terrena, e muitos os têm. Por isso, não se pode confundir nem mesclar todos os suicidas conscientes num mesmo caminho e objetivo. Até podem ir para o vale, mas o tempo de permanência é diferente para cada um. É muito importante diferenciar o suicida consciente que antecipou a morte, pois sua vida estava por pouco tempo, ou que puniu-se por remorso de tanto mal que fez, daquele que terminou a vida por capricho. Em todos os três casos, como já dissemos, há que se ponderar ainda tudo de positivo que fizeram no plano físico. Por isso, ninguém fica eternamente no vale dos suicidas conscientes. Os suicidas inconscientes não seguem o mesmo destino, e isso é preciso ficar bem claro. Dentro da lógica da lei de causa e efeito, haverá diversos futuros para cada um deles.
nunca se equipara o suicida consciente ao inconsciente. O suicida inconsciente pode nem ser espírita, não tem noção dos estragos ao seu corpo físico e espiritual, não é alertado por ninguém. Subitamente, desencarna. Enfrenta as consequências de seus atos na Terra e seus efeitos em seu perispírito, mas dentro de regras justas do alto. O lugar de concentração dos suicidas quase sempre é uma larga depressão fincada no sopé de uma montanha. Trata-se de regiões soturnas, escuras, úmidas, gélidas, conforme épocas e momentos, atemorizante pela sua própria natureza e por conta das pesadíssimas vibrações dos suicidas ali presentes. Observa-se no vale uma vegetação rasteira, sem folhas verdes, apenas acompanhada de vários galhos retorcidos. Reproduz-se um cenário áspero, como um deserto gelado, onde se escondem cobras, aranhas e escorpiões para descompensar o desencarnado, a fim de que saiba encontrar-se em lugar agressivo, exatamente o oposto do que buscava encontrar. Ao lado dos galhos secos espalhados pelo chão, vê-se a mortandade, estampada por corpos esqueléticos, sem sangue, sem carne, sem nada, somente esqueletos. Valas no chão abrigando antros e covas, onde se escondem os suicidas reincidentes, aqueles que sabem o que fizeram e não se dispõem a pedir perdão. Acima desse cenário, revela-se um céu negro, sem estrelas, onde passam alguns veículos de transporte das colônias espirituais. O Vale dos Suicidas é uma infeliz realidade. Ali, correm gosmas como cachoeiras das montanhas existentes. Líquidos com coloração sanguínea fluem, de modo a espalhar o mesmo odor. Nada é fácil nesta região, nem mesmo o cenário. Aqueles que têm medo de animais serão com estes confrontados. Os que possuem temor de coisas místicas, a estas serão apresentados.
aos suicidas militares, e eles receberão o mesmo tratamento de confronto com forças inimigas, incessantemente, sempre perdendo, até que se rendam. Réus de processos criminais que se matam haverão de sentir a carga do processo verdadeiro e também de outras acusações, de outras vidas. O suicida é um dos maiores contestadores da justiça divina, ao cortar os laços da carne antes do momento certo, e por um tempo não irá encontrar senão mais sofrimento. Este relato está presente no livro Umbral, Projeções Mentais, Testemunhos e Resgates Espirituais, de Abel e Adriana Glaser, pelo espírito Kairbar Schutel.